é uma necessidade premente, né, de quem está nesse momento os temas da prova. Deveríamos estar aqui numa revisão efetiva, mas como eu já sei como é o esquema, eu vou dar umas pinceladas sobre determinados temas, tá? Então, fiquem ligados nos temas que nós vamos falar. Primeiro, Poder Executivo. O Poder Executivo, ele inicia na nossa Constituição de 88, no artigo 76. O artigo 76 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, ela traz no seu artigo 76 o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros do Estado. De cara, você já percebe que o Poder Executivo, que é aquele poder que tem a função típica de administrar, né, a máquina estatal, ele é exercido pelo Presidente da República. Presidente da República, que é eleito em mesma chapa com o vice-presidente da República. Eu digo isso porque nós já tivemos um período em que a eleição do presidente não vinculava a do vice-presidente. Mas hoje a eleição do presidente da República vincula o vice-presidente que esteja com ele na mesma chapa, na mesma legenda. Professor, o artigo 76 fala que ele é exercido pelo presidente da República com auxílio dos ministros de Estado. Verdade, não? Em verdade, o que se fala é o seguinte: o Poder Executivo ele é exercido pelo presidente da República e os ministros de Estado, que são aqueles que podem ser nomeados e exonerados ad nutum pelo presidente da República, eles são uma espécie de longa-manos do presidente, é uma longa-mão do presidente em determinadas pastas, né? Haja vista que o Brasil é um país continental, nós temos, conforme estabelece a própria Constituição, uma organização em que o presidente da República não pode dar conta de tudo ao mesmo tempo, então é dividido em pastas, que a gente vai chamar de ministério, e cada ministro ele ajuda ao presidente a dirigir, né, esses ministérios. É interessante que a gente perceba que a eleição do presidente da República e do vice serão simultâneas, como já falei, e ocorrerá ou no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, ou no último domingo de outubro. Por quê, professor? Porque, diferentemente do que a gente assistiu lá no Poder Legislativo, né, veja que interessante, onde a eleição ocorria em apenas um turno, ainda que fosse majoritária, porque nós temos eleições majoritárias no Legislativo, que é o caso dos senadores da República, que são eleitos para um mandato de 8 anos. Mas ainda lá não há possibilidade de segundo turno. Aqui sim, se aquele que concorre para um cargo majoritário e essa pessoa, quanto à presidência, quanto ao governo do Estado, quanto ao governo do Distrito Federal, ela não consegue, né? Veja que interessante, quando ela não consegue a quantidade de votos suficiente para a eleição
em primeiro turno, o que acontece é uma necessidade de segundo turno. Professor, quem é que faz segundo turno? Gente, é o seguinte, faz segundo turno aqueles entes estatais e distritais, são os estados, né? O cargo de governador do estado e de Distrito Federal, a presidência da República e municípios com mais de 100 mil eleitores. Aqui na Bahia, eu acho que são 3 municípios. Eu acho que é Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador só. Né? Nesse sentido, há segundo turno, e o segundo turno ocorrerá quando aquele que concorre a esse cargo majoritário, ele não consegue, no mínimo, 50% mais um dos votos válidos, ou seja, a maioria absoluta dos votos válidos. Os votos válidos, por sua vez, excetuam-se os brancos e nulos. Então, vamos fazer uma eleição aqui teórica e exemplificar, e vamos dizer que na nossa eleição foram 120 votos. Né? Desses 120, 20 foram brancos e nulos. Sobraram 100 votos. Será eleito em primeiro turno aquele que tiver 51 votos, que são os votos válidos. Se a pessoa conseguiu 49, 48, 46, 32, logo essa pessoa irá para o segundo turno com o segundo mais votado. Aí, dessa forma, aquele que tiver mais votos nesse segundo turno, que ocorre no último domingo de outubro, será declarado o vencedor do pleito. Beleza? Beleza. Eu já falei a vocês que o presidente, eleito presidente, ele traz consigo o vice com ele registrado, né, que esteja na mesma legenda. Ele precisa estar registrado em partido político. O presidente da República precisa ter uma idade mínima de 35 anos. Tá? Falamos da eleição, né, em primeiro e segundo turno. Se, né, concorrendo 2 candidatos para o segundo turno, um deles, antes de realizar o segundo turno, ocorre morte, desistência ou impedimento, aquele que estiver no terceiro lugar em número de votação sobe para concorrer com o que não está mais concorrendo. Então, é importante a gente verificar esses detalhes. Beleza? Beleza? Vamos lá. Eles tomarão posse, obviamente, no primeiro dia do ano subsequente à da eleição, né? 1º de janeiro do ano após a eleição. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago, que é, obviamente, algo muito difícil de acontecer. Eu não vou dizer que será impossível, mas é muito difícil de acontecer. Tá? É bom que se diga que existe uma diferença, e é bom que a gente apresente logo aqui, entre substituição do presidente e sucessão do presidente. Então, prestem bastante atenção com relação a isso, meu povo, por favor. O presidente da República, ele pode se ausentar do cargo temporariamente. Neste caso, ele vai precisar de substitutos. Quem são aqueles que são substitutos do presidente da República, conforme determina a Constituição? Se o presidente da República se afasta temporariamente por uma doença, por férias, por viagem, quem assume é o vice-presidente na linha de substituição. Se não pode o vice-presidente, vai o presidente da Câmara dos Deputados. Se não pode o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Se esse também não estiver disponível, aí vai o presidente
do Supremo Tribunal Federal. Essa é a linha de substituição. Substituição significa que o cargo está vago temporariamente e precisa ser preenchido por ele. Mas na vacância do cargo, a vacância é uma vaga permanente que pode ocorrer se o presidente da República morre, se ele sofre um impedimento, né? se ele renuncia. Só existe um único sucessor. Definitivamente, só poderá assumir a vaga do presidente da República o vice-presidente da República. Neste caso, ele deixa de ser presidente em exercício, como no caso da substituição, qualquer um que substitua se tornará presidente em exercício e torna-se presidente da República. Professor, e quanto ao cargo de vice? Ficará vago, gente. Não terá ninguém. E se ele precisar viajar, ficar doente? Neste caso, assumirá aquela linha de substituição. Já que não temos vice, vai o presidente da Câmara, o presidente do Senado, seja bem-vinda, o presidente do Senado, da Câmara, do Senado e do STF. Beleza? Professor, e no caso da dupla vacância, quando o presidente da República e o vice, não nessa ordem necessária, que pode ser o vice e o presidente, eles desaparecem, né, ou estão inabilitados por impedimento, por renúncia ou por morte, e ocorre nas duas cadeiras majoritárias do Executivo. O que é que acontece? Esse fenômeno nós chamamos de dupla vacância. A dupla vacância, obviamente, traz consequências. E é bom que a gente perceba logo de cara que, quando há dupla vacância, o presidente da República morre, depois o vice da República morre, ou o presidente renuncia e o vice morre, ou ele renuncia e o vice é impedido, ou o vice é impedido e depois o presidente morre. Não interessa, veja que Lula perdeu o vice, né? Lembra? Ocorrendo o que a gente chama de dupla vacância, aí a gente precisa olhar o período do mandato em que houve esta vacância, porque há diferenças com relação ao período em que se abriu a vaga. Como é que a gente faz? Isso é simples. Você olha e percebe. Da data da última vaga definitiva, se ela ocorre até 2 anos do mandato, até o início, do início até 2 anos do mandato, assume aquele que está na linha de substituição, já que nós não temos mais o presidente e o vice, será ou o presidente da Câmara, se esse não puder, o presidente do Senado, e se este não puder, o presidente do STF, e este marcará para, num prazo de 90 dias, né, desde a abertura da última vaga, eleições diretas para os dois cargos. Obviamente, aquele que assume, né, ou aqueles que assumirão, desculpa, deverão completar o mandato, beleza? Eles assumem para completar o mandato. Pronto. Será a mesma coisa com relação, ocorrerá a mesma coisa com relação à substituição. Alguém substitui temporariamente, seguindo aquela mesma ordem, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, e este deverá marcar para 30 dias da data da abertura da última vaga eleições
indiretas feitas dentro do Congresso Nacional para presidente e vice-presidente da República, para complementar o mandato. Ou seja, em ambos os casos, seja nos 2 primeiros anos em que o substituto assume marca da data de abertura da última vaga, eleições para 90 dias diretas, ou nos 2 últimos anos, onde o substituto assume marca eleições indiretas em 30 dias da data da última vaga, para o Congresso Nacional escolher, ambos terão que complementar isto no caso do que a gente chama de dupla vacância. Dupla vacância. É bom que se diga que tanto o cargo de presidente da República quanto de vice estão destinados a brasileiros natos, são aqueles que a Constituição prevê no seu artigo 12. São brasileiros natos, nascidos no Brasil, de pai estrangeiro ou mãe estrangeira, que não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E aqueles que nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham morar no Brasil, né, residir no Brasil e optem, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Eles são brasileiros natos. É o caso do presidente da República e do vice-presidente da República, que tem mandato de 4 anos e podem concorrer a uma única reeleição. Beleza? Tranquilo? Professor, as atribuições do presidente da República estão lá no artigo 84. 85 fala do crime de responsabilidade. Exonerar e nomear ministro, exercer com auxílio ministro da direção superior, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar lei, vetar projetos de lei, né? E essas são as atribuições do presidente da República. O 85 é destinado aos crimes de responsabilidade do presidente da República. Mas é bom que se diga, antes disso, que o presidente da República ele goza de uma relativa irresponsabilidade. Os atos, ainda que criminais, né, cometidos antes da diplomação do presidente da República, que são estranhos ao cargo, né, de presidente da República, ele não incide sobre o presidente da República. Né? Então, é interessante que vocês percebam isso. Então, os atos praticados por ele, ele não será, antes da diplomação, ainda que criminal, não será objeto de um processo enquanto ele for presidente. Está lá no artigo 86, parágrafo 4º, que diz assim: o presidente da República, na vigência do seu, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções, ou seja, ele é uma espécie de irresponsável com relação a esses atos. Não os impede, obviamente, de dar continuidade a esse processo após o mandato, e vai ficar, obviamente, suspenso quanto à prescrição. Outra coisa, o presidente da República não pode ou não está sujeito à prisão, a não ser que haja uma sentença condenatória em infrações comuns. Ah, entendi, professor. Então, o presidente da República, a grosso modo, ele pode cometer 3 tipos de crime. Na verdade, são 4. Crimes anteriores à diplomação. Nesse
caso, ele não será responsabilizado durante ou seja, não será processado, né, durante o mandato. Ele não pode, ou ele pode cometer crimes comuns que não tenham relação com o cargo, crimes comuns que tenham relação com o cargo e crimes de responsabilidade. É isso, exatamente isso. Se o presidente comete um crime comum que não tenha relação com o cargo de presidente da República, obviamente, ele, esse processo, essa investigação, haverão de ficar suspensos até o fim do mandato. Obviamente, a prescrição também será suspensa. Se ele comete um crime que tenha relação com o cargo, denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, o STF, ao receber a denúncia, ele comunica à mesa da Câmara que deve pautar, e aí os deputados federais decidirão, e se por dois terços autorizarem, o presidente da República poderá ser processado pelo STF, normalmente pelo crime comum. A partir desse momento, ele é afastado 180 dias do cargo, enquanto o processo está correndo por crime comum. O professor, se demorar mais de 180, ele volta para o cargo e continua a responder. Então, significa, professor, que se ele comete um crime comum que não tem relação com o cargo, nada de investigação enquanto ele estiver no mandato, mas se tiver relação, quem vai decidir se vai continuar ou vai ser recebido o processo, né, pelo STF, quem vai admitir essa possibilidade do STF receber o processo é a Câmara dos Deputados, e nesse caso o presidente se afasta por 180 dias, verdade. E se ele comete um crime de responsabilidade? Aí, neste caso, havendo uma denúncia de crime de responsabilidade por qualquer cidadão, o presidente da Câmara tem aí a discricionariedade de pautar. E ele pautando a mesma coisa, se por maioria absoluta da Câmara dos Deputados for autorizado o processamento do presidente em crime de responsabilidade, ele deveria se afastar. Só que isso foi modificado para o entendimento do STF, numa ADPF, ou numa ADI, não me lembro, no caso de Dilma, porque foi questionado se o Senado era obrigado, porque o Senado é que vai processar e julgar, era obrigado a processar e julgar o presidente da República, porque a Constituição assim diz. E o STF diz assim, não, autorizado pela Câmara em 2/3, sobe ao Senado. E no Senado, este também terá que fazer um juízo de admissibilidade, ver se vai admitir ou não o processamento e julgamento do presidente da República. Me desculpe, mas não está na Constituição isso, não está na Constituição isso. O que ocorre é que o entendimento da nossa Suprema Corte é que as casas são casas apartadas e não há o que se falar em autorização e admissibilidade pela Câmara e imposição do processamento pelo Senado, que é uma causa autônoma e independente. Então, neste caso, não por maioria de 2/3, a relativo, sim, que é os 50% mais um dos que estão, pode ser autorizado o processamento do presidente da República, do vice. A gente está falando do presidente, que está partindo do pressuposto da titularidade. A partir desse momento, se afasta o presidente por 180 dias, o presidente do STF assume as sessões de processamento e julgamento como presidente, e todos os 81 senadores passam a ser juízes. Ah, entendi, professor. Então, resumindo, o presidente
da República não pode ser preso por prisão cautelar, só pode ser preso por sentença condenatória, não é isso? Transitou em julgado, é a única coisa que pode acontecer, é verdade. O presidente da República não pode ser responsabilizado. Estão ouvindo, gente? Está tranquilo aí? Digita, não pode ser responsabilizado por fatos estranhos ao seu cargo, né? Inclusive os anteriores. Se ele comete crime comum estranho ao cargo, ele não será processado naquele momento do mandato. Está travando, é? O meu, vocês estão ouvindo? Júlia, Paraíso, está travando? Perpétuo, Pedrina. O meu está travando. Às vezes trava um pouco, mas passa. Tá, pronto. Bora lá. Vamos ver se eu já Aqui mudei não aqui tá de lado. travando não, professor, tá bom. Então vamos lá. Então, nesse caso, crimes que tenham relação com o cargo, ele pode responder se houver admissibilidade 2/3 da Câmara. Nesse caso, ele se afasta por 180 dias. E se ele comete crime de responsabilidade, o juiz de admissibilidade 2/3 da Câmara, depois de maioria relativa no Senado, ele é afastado, se for autorizado, e é processado e julgado pelo Senado da República, sendo que nessas audiências quem preside é o presidente do STF, beleza? E quais são os crimes de responsabilidade que pode cometer o presidente da República? O artigo 85 vai dizer que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a Constituição e, especialmente, aí vem contra a existência da União, né? E é interessante, né? Livre exercício do poder legislativo, judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da Federação. Exercício de direitos políticos, sociais e individuais. Segurança interna do Estado. Probidade na administração. Lei orçamentária e cumprimento de leis e decisões judiciais. Se qualquer dos atos do presidente da República ele atinge, prestem atenção, um dessas alíneas, desculpe, desses incisos, está aqui na Constituição, ele deverá responder por crime de responsabilidade. Lembrando a vocês que não são números clausos, ou seja, não são apenas essas condutas que descrevem. Aliás, ele vai ter, inclusive, uma lei, né, e vai regulamentar a ação do presidente da República quanto ao crime de responsabilidade, beleza? Ele existe, claro que existe, né? É a 1079, 1079, de 50. Aí ela especifica, né, e fala do processo de julgamento dos crimes de responsabilidade. Beleza, professor? Beleza, professor. Então, vamos lá. E os ministros de Estado, professor? Os ministros de Estado, o que cabe ao presidente, cabe para o vice, tá, gente? Aquele único sucessor que o presidente da República tem. Com relação aos ministros de Estado, a gente precisa estar atento. Os ministros, eles devem ser escolhidos conforme estabelece o artigo 87 da Constituição. Escolhido dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos. São 2 requisitos. Professor, mas o ministro da Defesa precisa ser brasileiro nato, exatamente, porque a Constituição assim define, que para ministro da Defesa, o indivíduo tem um requisito a mais. Qual é a função do ministro de Estado? Exercer
a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades de administração federal, expedir instruções para execução de leis, decretos, regulamentos, apresentar ao presidente da República relatório anual da sua gestão, praticar atos pertinentes e atribuições que lhe forem otorgadas pelo presidente da República. Essas são as funções dos ministros. Os ministros, por sua vez, não gozam de nenhuma imunidade. Ele goza, como presidente da República, de prerrogativa de foro. Ou seja, eles só podem ser processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para isso. Professor, antes que o senhor siga, o senhor está falando que os requisitos para a nomeação de ministro são apenas 21 anos de exercício do seu direito político. Porque no caso de Lula, que seria nomeado por Dilma, o STF se pronunciou quando, obviamente, chamado a se pronunciar, que não haveria essa possibilidade, não é uma interferência entre poderes, aí depende da interpretação de cada um. O fato dos poderes serem independentes e harmônicos, conforme estabelece o artigo 2º da Constituição, não indica que os poderes estão ali para frearem entre si, né? Se frearem ou se limitarem. É o que a gente vai chamar de check and balance, ou freios e contrapeiros. Por isso, obviamente, tem limites. O controle judicial dos atos políticos, ou seja, um ato político da presidente Dilma, que era nomear Lula. Ele tem limites? Tem. O próprio professor Dirley da Cunha Júnior, ele diz que existe o limite para se aplicar o controle judicial dos atos políticos do presidente da República. Deve ser uma excepcionalidade, tem que ser algo, né, excepcional, sob pena, obviamente, de interferência entre poderes. Naquele caso, como no caso da nomeação do diretor da Polícia Federal, o entendimento do ministro do Supremo relator, e obviamente a posição do STF, é que havia desvio de finalidade, porque todo ato da administração pública ele deve ser motivado e deve ter uma finalidade específica. Nesse caso, é essa a discussão que ocorre. Beleza? O professor ministro pode, então, ser preso através de qualquer prisão cautelar? Pode. Ele pode ser preso em decorrência de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva, em flagrante delito, mesmo de crime afiançável, né? Então, pode, desde que o órgão competente que decrete essa prisão seja o Supremo Tribunal Federal. Professor, o ministro de Estado comete também os mesmos crimes que o presidente da República. Nós temos algumas coisas que a gente precisa falar. Se o ministro de Estado comete um crime comum ou um crime de responsabilidade, ele é processado e julgado no STF, né? Haja vista que ele tem prerrogativa de força. Então, professor, também no de responsabilidade, ele será julgado pelo STF, exatamente. Ele não goza daquela responsabilidade do presidente da República de atos estranhos ao cargo, exatamente, não gosta. Mas os ministros de Estado, eles têm um outro requisito, que é o seguinte: se eles cometem crime comum ou crime de responsabilidade, são processados e julgados junto ao STF. Mas se eles cometem um crime de responsabilidade e este crime for conexo
com um crime cometido pelo presidente da República, neste caso, como o presidente da República deverá ser processado por crime de responsabilidade junto ao Senado Federal, ele também será julgado junto ao Senado Federal. Então, preste atenção. O ministro de Estado cometeu crime comum de responsabilidade, é processado onde? No STF. Mas, se ele comete o crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, ele é processado e julgado onde? No Senado. Beleza? Por quê? Porque há uma vocação. Como presidente da República, ele é julgado no Senado. O Senado julgará tanto o presidente quanto o ministro que cometeu um ato conexo com o presidente. Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, os conselhos, Conselho da República, aquele Conselho Superior de Consulta, Conselho da Defesa, vai cair? Não, não vai cair. Falei a vocês que não fazia sentido, são órgãos que têm, que a Constituição prevê a sua existência, mas que não traz nenhuma consequência ao nosso dia a dia. Beleza? E o Poder Judiciário, este vai cair. Prestem atenção, inclusive, com relação à emenda constitucional de reforma do Poder Judiciário. Pelo amor de Deus. Depois diga que Santo Antônio enganou você. Então, prestem atenção, né, para que vocês não sofram, né, as consequências do não estudo. O Poder Judiciário, ele começa no artigo 92. Vai falar, são órgãos do Poder Judiciário, tudo que a gente falou, STF, CNJ, STJ, TSE, TST, STM, também os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho, tribunal regional eleitoral, e depois os juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, os juízes eleitorais e os juízes militares. Beleza? Essa é a composição do artigo, que consta do artigo 92. Beleza? O artigo 93 fala que o Estatuto da Magistratura ele é de iniciativa do Supremo, é uma lei complementar de iniciativa do Supremo. Nós temos ainda uma lei de magistratura da década de 70, salvo engano, nós não reformulamos. E a partir daí vem os incisos e respectivas alíneas, quando necessário, falando do ingresso na carreira do juiz, da promoção, que nós vimos. O ingresso na carreira, cargo inicial, juiz substituto, mediante concurso de provas e títulos, com a participação da ordem em todas as fases, e exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Lembrando a vocês que é chamada de quarentena de ingresso, né? Então, vocês só podem fazer concurso para juiz se tiverem pelo menos 3 anos de atividade jurídica. O CNJ define o que é a atividade jurídica, né? Quais são as atividades, né, que são definidas como atividades jurídicas segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tem uma resolução, que é a resolução 75 do CNJ, que é a resolução 75 de 2009, que traz a definição de atividade jurídica. Se tiverem dúvidas ou quiserem ver, é só ir lá para tomar conhecimento, beleza? A promoção de juiz de entrância para entrância, por sua vez, e respectivas alíneas. Tudo ok? Ocorre alternadamente por antiguidade e merecimento. Por antiguidade é fácil, o mais antigo, né, é promovido. Aquele que é promovido por merecimento, ele precisa
se atentar a alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ter 2 anos de exercício na respectiva entrância, né? Ele precisa estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Ele precisa de aferição do seu desempenho em critérios objetivos de produtividade, presteza, né? Frequência de curso de aperfeiçoamento. Ele não pode reter os autos de processo em mãos, então, para que ele seja promovido. Se ele constar 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de promoção, há a obrigatoriedade da promoção por merecimento. Beleza? O tribunal pode impedir a promoção de um juiz por antiguidade? Sim, por votos de 2/3 do total dos membros do tribunal. Ele pode, sim, impedir a promoção de um juiz por antiguidade, beleza? Só que vocês lembrem. E o acesso ao segundo grau, professor, aos tribunais, ele ocorrerá por antiguidade e merecimento, mas também, né, isso aí, o juízo de carreira. Os tribunais de justiça, os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e os TRFs também, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e TST, eles são compostos pelo quinto constitucional, ou seja, 1/5 das vagas são destinadas a membros do Ministério Público e da advocacia com mais de 10 anos de exercício, né? Notável saber jurídico, conduta ilibada, etc. Tá? Então, são os requisitos, que é o que a gente vai chamar de quinto constitucional, né? A presença do quinto, acesso através do quinto constitucional. Beleza? Quem mais? Deixa eu ver. Já falei a vocês, o acesso, previsão de cursos oficiais, já falei para vocês. Subsídio dos ministros do STF, ele é o teto, né, do subsídio do funcionalismo público e, obviamente, os ministros do Tribunal Superior não podem receber mais do que 95% do STF e os demais não podem receber. Aí usa como parâmetro os ministros do Tribunal Superior, não podendo ser menos do que 5% a diferença, nem mais de 10% dentro da carreira da magistratura, limitando-se a 95%. Tá? A aposentadoria do magistrado, ela tem lá disposto no artigo 40. O juiz titular residirá na comarca, salvo autorização do tribunal. A remoção de disponibilidade do magistrado por interesse público terá que ter o voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, né? A previsão de criação de órgão especial em tribunais que tenham mais de 25 julgadores, podem ser criados órgão especial contendo entre 11 e 25 julgadores, que terá atribuição tanto jurisdicional quanto administrativa do respectivo pleno do tribunal, composto metade por antiguidade e metade por eleição, beleza? Dos membros do pleno. Então, essa esse início. As garantias constitucionais, vocês já sabem de qual: vitaliciedade adquirida após 2 anos de exercício, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Ao juiz é vedado exercer, ainda que em indisponibilidade, outro cargo e função, por isso que, a não ser de magistério, por isso que Sérgio Moro ele teve que se exonerar, sair, né? Pedir para sair do cargo de juiz federal para assumir o cargo de ministro, tá? Não pode receber, a qualquer título ou pretexto, custas de participação no processo,
né? Dedicar-se à atividade político-partidária, receber auxílios ou contribuições de pessoa física, entidade pública ou privada, né? Exercer advocacia no juízo ou no tribunal, aqui é a quarentena de saída, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, ele é claro, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Beleza? Também falamos sobre isso. Falamos do STF e do STJ, né? Composição de 11 ministros, no STJ dos 33, tudo aquilo. Deixa eu ir rápido para a reforma do judiciário, para depois a gente voltar, se der tempo, ao STF e STJ, que nós vimos já recentemente. Já que é uma revisão, e vocês não estão trazendo dúvida, eu estou tentando pincelar aquilo que é principal. A reforma do judiciário ela ocorre em 45 de 2000, a emenda constitucional 45 de 2004, no ano de 2004. Traz uma série de mudanças dentro da Constituição relativas ao Poder Judiciário, né? Razoável duração do processo, criação de varas agrárias, né? Mas aí a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiro, o deslocamento da homologação de sentença no estrangeiro e exequato a carta rogatória foi deslocada do STF para o STJ. Antes era competência do STF, hoje é do STJ. Beleza? Obrigado. O status para tratados e convenções de direitos humanos, né? Um status de constitucionalidade semelhante à emenda à Constituição, se a solenidade da entrada desse tratado e convenção seguir a solenidade ou emenda à Constituição, que é 2 casas, 2 turnos, 3/5. Né? Então, se é tratado de direitos humanos, entrou no nosso ordenamento jurídico com a mesma solenidade de emenda à Constituição, terá um status constitucional. É bom que a gente diga. Beleza? Criação do Conselho Nacional de Justiça. Cuidado, preste atenção no Conselho Nacional de Justiça. É um órgão que pertence à estrutura do Poder Judiciário e fiscaliza financeiramente e administrativamente, inclusive com atribuições correcionais, todo o Poder Judiciário, excetuando-se o STF. É formado por 15 conselheiros, sendo que 9 são oriundos da magistratura. O presidente do Conselho Nacional de Justiça será sempre o presidente do STF. Na ausência dele, o vice-presidente do STF, que assume a presidência, assume o Conselho Nacional de Justiça. Teremos um membro indicado pelo STJ, um membro indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Esses tribunais também indicam mais 2 magistrados. O STF indica 2, um dos desembargadores do Tribunal de Justiça e um juiz estadual. O STJ indica 2 juízes, um juiz de TRF, que a gente chama hoje de desembargador federal, e um juiz federal. E o TST indica 2, um juiz de TRT, que nós chamamos hoje de desembargador do trabalho, e um juiz do trabalho. Forma-se, assim, 9 membros oriundos da magistratura. Os outros 6, simples. Os outros 6 são indicados 2 pelo Conselho, 2 advogados pelo Conselho Federal da Ordem, 2 membros do Ministério Público indicados pelo Procurador-Geral da República, um do Ministério Público da União e o outro do Ministério Público, dos Ministérios, escolhido dentre os membros do Ministério Público dos Estados, indicado por eles, né? E, por fim, 2 cidadãos, um indicado pela Câmara e o outro pelo Senado Federal. O mandato é de 2 anos, com uma prorrogação de mais 2 anos, sendo que todos passam pela sabatina e aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, excetuando-se o presidente do CNJ, que é presidente do STF. Beleza? Então, professor, o CNJ, eu posso dizer que ele tem abrangência em todo o território nacional, mas não tem função de julgar jurisdicional exatamente. Cuidado com isto. Cuidado com isto.
Professor, e súmula vinculante? Falei para vocês, súmula vinculante, diferentemente de súmula e de jurisprudência, ele vincula toda a administração pública e todo o Poder Judiciário. Só é editada pelo STF. Tem requisitos? Tem. Só pode ser editada súmula vinculante se a matéria constitucional ali aventada estiver sedimentada dentro da Corte Superior Maior, né? Que é o STF. Então, tem que ter matéria constitucional sedimentada. Outra coisa, deve haver controvérsia atual. Essa controvérsia deve ter relação, deve ser atual e deve ser tanto por órgãos jurisdicionais como administrativos. Então, professor, controvérsia atual, administrativa ou judicial, né? Na jurisdição abaixo do STF, exatamente. E, por fim, aprovação por 2/3 dos seus membros, ou seja, 8 membros. Aí se edita uma súmula vinculante que obriga toda a administração pública e todo o poder judiciário, é isso, professor? Exatamente. Falando outras coisas, uma súmula vinculante ela pode ser editada, cancelada ou revisada. E quem é que pode pedir ao STF que faça? Porque só o STF pode fazer. Pode. Todos os tribunais, o próprio STF de ofício, o Defensor Público Geral da União e os legitimados do artigo 103 da Constituição. Quais são os legitimados do 103 da Constituição, professor? São todos aqueles que vocês já conhecem de cor e salteado. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado e de Distrito Federal. Aí vem mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara do Distrito Federal. Partido político com representação no Congresso Nacional. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E Confederação Sindical e Entidade de Classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados do artigo 103, não para editar súmula, pelo amor de Deus, para pedir, suscitar que o STF revise, cancele ou edite uma súmula vinculante. Professor, o descumprimento de uma súmula vinculante traz consequências? Traz. Pode trazer, inclusive, pode dar à parte a possibilidade dela entrar com uma ação específica chamada reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Beleza? Por ausência de cumprimento de súmula vinculante. Nós falamos na aula sobre súmula vinculante 11, sobre súmula vinculante 25, né? Hoje nós temos 58 súmulas vinculantes, salvo engano. Tranquilo? Vamos lá? Vamos para frente. Ainda sobre a reforma do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho ganhou uma amplitude de competência muito grande, porque antes ela processava e julgava apenas a relação de emprego. Ela passou a abranger, inclusive, as relações de trabalho de modo geral, excetuando-se aí os estatutários e aqueles sob regime jurídico administrativo, né, que aqui na Bahia a gente chama de REDA. Ele, inclusive, tem competência para julgar habeas corpus, mandado de segurança, habeas data em matéria trabalhista. É bom que se diga. Foi criado o Instituto de Deslocamento o Incidente de Deslocamento de Competência, ou a Federalização dos Crimes contra os Direitos Humanos. Inclusive, foi solicitado agora, né? No caso de Marielle, eu até postei para vocês, e o STJ negou. Quem é que solicita a Procurador-Geral da República? A quem? Ao STJ. O deslocamento de ônibus, o deslocamento da persecução criminal, que pode ser o processo ou a fase pré-processual, para a esfera estadual, que deve estar sofrendo, obviamente, pressão política ou econômica, para a esfera federal. Beleza?
Se assim entender o STJ, ele manda deslocar a competência para o respectivo órgão que esteja à frente da persecução criminal. Tranquilo? Tranquilo, professor. Deixa eu ver mais aqui. Lá de revisão para vocês, né? Eu abranger aqui o mapa. Deixa eu ver aqui, o que pode ser mais? Zé 4 eu já falei. Requisitos. Os requisitos para ingresso no STJ e STF são muito próximos, né? Brasileiros, 135 anos, 65 anos, notável saber jurídico, conduta ou reputação, né? Que a Constituição fala reputação ilibata, sendo que, obviamente, o STF é livre escolha do presidente da República, sabatinado pelo Senado, que é aprovado por maioria absoluta, devolve ao presidente para nomear. No caso do STJ, que é formado de, no mínimo, 33 ministros, enquanto o STF são 11 ministros, é diferente, porque a própria Constituição define um terço destinados aos membros dos tribunais de justiça, né, os embargadores, um terço de tribunais regionais federais, e o outro um terço é dividido de forma igualitária para membros do Ministério Público e da advocacia. Fica, nesse caso aí, um sexto, né? Um sexto para a advocacia. Por que um sexto, professor, se a Constituição fala um terço, dividido em partes iguais? Porque, gente, é fração, né? Um sexto com mais um sexto, né? É igual ao quê? Numerador, denominador, lembra? Aí você, como o denominador ele é igual, 6, a gente conserva o denominador e soma o numerador, fica 2 sextos. 2 sextos, se a gente for simplificar, fica um terço. Por isso que eu falo que é um sexto e um sexto. Isso é questão matemática. Ô, professor, está vendo que matemática serve para o direito, serve para porra nenhuma. Eu estou aqui fazendo um apontamento para que vocês saibam que esse é um terço dividido em partes iguais e ele acaba sendo um sexto para cada um. E o STJ ele acaba sendo um órgão de pacificação de jurisprudência discordante, né? Abaixo dele. Na verdade, o STJ é o grande guardião da lei federal, enquanto o STF é o guardião da Constituição, que é a lei fundamental. O que é que vocês devem estudar para a prova? Estudem poder executivo, tudo de poder executivo. Aí, no caso, vocês não precisam estudar, o que eu falei, que é os conselhos da República, Conselho de Defesa, se você não precisa necessariamente estudar, não, porque não vai cair. Mas o resto, aqui eu dei umas pinceladas. Não venha me dizer depois, o senhor não falou na revisão, problema meu. O que vai cair é o poder executivo e o poder judiciário. Como aqui é uma revisão e ninguém me tirou dúvida, eu vou seguindo. Obviamente, eu estou depois no WhatsApp à disposição de vocês. Né? Qualquer dúvida, manda para mim pelo WhatsApp e, na medida do possível, eu vou responder. Além disso, né, além do mais, o poder judiciário. Não precisa estudar justiça do trabalho, justiça militar, eleitoral, estadual, nem federal, que a gente vai ver na aula depois da prova. Nós vamos ver. O eleitoral, a gente só vai dar uma passada rápida, porque Paulo já viu com você, vocês já viram em direito eleitoral. Mas o restante a gente vai ver. Não vai cair na prova, mas vocês verão, porque faz parte da ementa de vocês. Então, um dia depois da prova, nós vamos ter esse assunto. Beleza? E um dia não, né? Uma aula depois. Estudem, pelo amor de Deus, estudem para que vocês mantenham a média e não precisem ir para a prova final. Vocês têm tudo para não ir para a prova final.
Lembrando a vocês que o Moodle ele varia as questões e as alternativas de aluno para aluno. Então, muito cuidado com relação a isso, tá bom? Então, nossa revisão fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou o tempo todo no WhatsApp, né? Ontem mesmo eu estava respondendo, estava fazendo trabalho aqui, respondendo 1 hora da manhã para aluno, né? Óbvio, se eu não responder na hora porque eu estou ocupado, mas eu sempre respondo. Quem me pergunta aí, quem tem costume fazer pergunta para mim, sabe. Ah, professor, eu tenho vergonha de perguntar no grupo. Manda para mim, no privado, não tem problema algum, tá bom? Então, fiquem com Deus, estudem, tirem suas dúvidas comigo, façam a prova tranquila. A prova vai começar às 7 horas e termina às 8. Ele abre às 7 e fecha às 8, pelo amor de Deus, tá? Então, vocês tenham cuidado com isso. Então, quando der 6 horas, você já acorda, já escova os dentes, já toma seu café, já liga o computador, já fica na frente dele. Quando der 7 horas, puf, aí você começa a fazer sua prova, finaliza, e com fé em Deus tudo vai dar certo. Bom final de semana, Júlia, para vocês também. Eu desejo a vocês um excelente final de semana de prova, estudem e saibam que eu estou à disposição de vocês aqui, fora no Skype, mas no WhatsApp. Beleza? Tchau, gente. Fui. Fiquem com um bom final de semana. Obrigada, professor. Obrigado, Valeu. professor. Bom dia.